Olá, bem-vinda, Gisele, Fabiana, Mariana, Edjane, Arte, bem-vinda, Elisa, Yara, Sônia, Daniela, bem-vinda a vocês. Então, hoje é um encontro importante, nós estamos no mês dos Jayantis, das três mulheres sagradas, que tivemos encontros sobre elas também já. Hum, a Lalita Jayanti, Lalita Tripura Sundari. Estão me ouvindo bem? Né? Tá. Depois, Yashoda Jayanti, e a seguir Shabari Jayanti. E agora nós estamos caminhando para Mahashivaratri. Mahashivaratri, a grande noite de Shiva, que este ano, em 2026, está acontecendo entre o dia 15 e 16, porque é ao longo da noite, a noite que começa no dia 15 e que termina no dia 16. Ratri significa noite. Então, Mahashivaratri, a grande noite de Shiva. Então, assim que o sol se põe, no dia 15, até o sol nascer no dia 16, nesse ínterim, nós temos a celebração, grande celebração anual do Senhor Shiva, que é durante um Chaturdashi, que é o 14º dia da lua minguante que precede a lua nova. Mahashivaratri é sempre muito especial. Todo Chaturdashi, independente se for minguante ou se for crescente, né, que é um dia antes do auge da lua cheia ou do auge da lua nova, é, é sempre dedicado a Shiva. Mas este, que é a celebração anual, é a grande noite, né? É a grande noite, é Maha, grande noite de Shiva. Então, essa celebração que acontece no mundo todo, porque o Senhor Shiva, ele é um, um ser grandioso. Hoje eu estava lendo um pouquinho sobre, peguei algumas coisas nesse livro chamado Maha não, Namah Shivaya Shantaya. Saudações a Shiva, o tranquilo. Nama, saudações Shivaya a Shiva Shantaya, o tranquilo. A história e os ensinamentos de Shiva por Sri Sri Anandamurti. É, é um livro de mais ou menos 300 páginas, onde Sri Sri Anandamurti, ele vai transferindo para a gente ensinamentos provenientes, dois ensinamentos do Sr. Shiva, de uma maneira única que eu nunca havia visto antes. E dá a sensação de que a gente está pessoalmente com Shiva. É como se Sri Anandamurti o conhecesse pessoalmente. E fala sobre ele, sobre Shiva, continuamente, de uma maneira muito, muito pessoal, muito próxima. E desmistificando também muita coisa sobre mitologia. Shiva é um deus mitológico, né? Na tradição védica, todas as histórias, elas não são exatamente consideradas mitologia, tá? Apesar de que a palavra mitologia, ela tem um sentido que, em geral, não se considera. Então, mitologia termina sendo comparado com lendas, fábulas,
contos de fadas, né? Que surgiram na imaginação das pessoas, e as pessoas então escreveram, inventaram esses deuses gregos, esses deuses védicos, esses deuses da China, do Oriente, até mesmo em outras tradições, né? São fruto da imaginação, de uma imaginação muito animada. E aí escreveram sobre eles esses contos, essas fábulas fabulosas. E a primeira coisa que Sri Anandamurti traz para a gente é que Shiva foi uma pessoa que esteve na Terra 2.500 anos antes de Krishna. Essa é a data que ele coloca, 7.500 anos atrás. E aí ele vai desmistificando uma série de coisas sobre ele, né? E ao mesmo tempo exaltando a personalidade magnífica que perturbou a mente de muitos, né? E fez muitos outros sentirem completamente assim, o amaram, né? Assim como Jesus teve aqueles que o amaram de todo o coração, teve aqueles que foram indiferentes e teve aqueles que zombaram, né? Torturaram, mataram, não é isso? Shiva do mesmo modo. E ele viveu muito tempo, teve uma vida muito longa. Então, isso é explicado, inclusive, na antropologia, né? A deusificação. São seres tão extraordinários, tão fora, né, da caixa, tão transcendentais, espirituosos, magníficos, que com o tempo eles se tornam deuses para a nossa mente, que é uma mente muito simples. O próprio Leonardo da Vinci era considerado uma divindade. Muitos consideravam que ele fosse um semideus, por ser aquela personalidade totalmente um gênio da arte e de muitas outras coisas. Ele era prolífero, né? Não era só a arte sacra, principalmente, toda a arte dele era incomparável. Mas, como se não bastasse, ele ainda fez pontes, fez vários projetos, né? Onde se usava a matemática, o sentido da arquitetura, num tempo, né, que ele estava completamente à frente, avante, lá adiante. Então, e aí, como se passasse 2.000, 7.500 depois dele, né, para frente, e lá na frente, bom, Michelangelo foi uma divindade, né? É a deusificação. Por isso que Jesus se torna Deus, ele foi deusificado, né? Mas esteve conosco, compartilhou, sentou junto, caminhou junto, comeu junto, né? Teve família. Então, ele é um livro que vale muito a pena ler, e é quase uma meditação, praticamente uma meditação, a leitura desse livro, e que deve ser mastigado aos pouquinhos, né? E lendo, porque é muito profundo. E ele tem a sua própria forma, né? Sua própria linguagem. Ele utiliza muitos versos, fala sobre os Vedas. É impressionante. É um livro que eu já li bastante dele, quase tipo 80%. Vou aproveitar agora esse Mahabharata, está aqui até marcado, página 211, faltam para completar 300 páginas. Eu vou aproveitar para esse Mahabharata para ir concluir essa leitura. Então, é um livro que eu recomendo para vocês, viu? Chama Namah Shivaya Shantaya, de Sri Anandamurti. Posso depois tirar foto, colocar lá no grupo para vocês, se quiserem conhecer esta grande personalidade,
sendo escrita por outra grande personalidade, grande mestre, Sri Anandamurti, que é o fundador do caminho da bem-aventurança Ananda Marga, né? Tem os monges, as monjas, que fazem seu trabalho no mundo, né? Hoje, inclusive, eu ouvi uma fala de uns seguidores dele, dada Ginananda, eu me confundo, porque eu, quando eu falo, ele fala sempre que é mais fácil dos brasileiros, mas o certo seria Gyanananda. Mas ele fala Ginananda porque os brasileiros não leem J como se fosse G, né? Então, uma fala dele muito linda, que ele diz sobre o mestre dele, o próprio Sri Anandamurti, que ele ficou 7 anos na prisão na Índia. Ele entrou ali numa coisa, uma confusão, de um monte de gente que estava sendo presa, e acabaram catando ele no meio, e ele ficou 7 anos na prisão. E ele jejuou, né? Ele fez jejum dentro da prisão por um tempo, e depois interrompeu. E aí, quando ele voltou, saiu finalmente, liberaram ele, perguntaram para ele assim: você não está feliz, né? Que agora você pode retomar o seu trabalho, foi interrompido pelo tempo que você ficou preso? E ele falou assim: não, isso que aconteceu foi algo normal, um evento, um acidente. E os meus discípulos, eles continuaram, né, exercendo o trabalho, fazendo as práticas, fazendo as pregações, falando com as pessoas, reunindo pessoas, dando aulas. Eles continuaram. Tudo que meu trabalho não foi interrompido, porque eu estava presa. Meu trabalho continuou. Então, na verdade, quem faz o meu trabalho são eles, não sou eu. Eu apenas os assisto. E dá até para sentir na voz desse Dada que ele se emociona com isso, né? Na verdade, tanta coisa que veio dele, mas ele permanece na sua humildade, né? Eu apenas assisto os meus discípulos. Quem faz todo o trabalho são eles. Eu dou apenas uma assistência. Então, isso é o espírito de Shiva, né? Shiva é grandioso e, ao mesmo tempo, o tranquilo. Mas Shiva também fica bravo quando é necessário. Então, nós estamos nos preparando agora, a partir de hoje, dia 12, para esse Mahashivaratri, o Mahashivaratri que está chegando. Nós vamos ter um encontro no sábado de manhã sobre o Mahashivaratri, tá? Às 7 da manhã. Se vocês quiserem participar, serão todas muito bem-vindas, todo o grupo. Ele será aberto, né, para todas as pessoas que quiserem participar, às 7 da manhã, agora nesse próximo sábado. E aí, nesse encontro, eu vou falar sobre as preparações, o que pode ser feito para entrar, né, na frequência deste festival. É um festival na Índia, é um festival de muita alegria, né? E toda parte é celebrado. E fora da Índia também. Existem muitos hindus espalhados pelo mundo, estão espalhados pelo mundo, e aí com isso eles celebram. Imagina se uma data como essa é passada em branco de forma alguma. Então eles fazem essas celebrações. Existem templos dedicados a Shiva, inclusive fora da Índia também, né? Então, preparar o templinho de vocês, não só no altar, mas também no coração, para receber essa potência que é a celebração do Mahashivaratri. Este Shivaratri deste ano, ele está incomparável, né? Porque ele está um dia antes do eclipse solar. Primeiro eclipse solar de 2026. Né? Então, Mahashivaratri é na noite de 15 para 16, e no dia 17 nós temos o eclipse solar anular.
É um eclipse bem diferente, porque ele não terá visibilidade no mundo, só no Polo Sul. Eu nunca havia visto não lembro de um eclipse assim, onde o mundo, normalmente o eclipse, em algumas regiões do mundo se avista ele, né? Tem visibilidade. Mas esse que não tem visibilidade, sendo um eclipse solar é de dia, né? Então é aquele momento que o sol é encoberto, aí tudo, é pleno dia, tudo fica meio escuro, dependendo da intensidade do eclipse. E esse fenômeno não será visto em parte alguma, somente no Polo Sul, tá? É um eclipse solar anular ou anelar, porque a sombra não cobre o Sol por completo, ele deixa o círculo de fogo do Sol ao redor, chamado fire ring, anel de fogo. E esse anel de fogo, a gente tem duas relações, né? O anel de fogo. Ou ele é a Sudarshana Chakra de Vishnu, dependendo da época do ano, ou é o círculo de fogo onde Shiva Nataraj, Shiva dançarino, dança no meio desse círculo de fogo, né? Então, como é junto ao Mahashivaratri, então ele está respectivo a Shiva. Esse eclipse solar agora, ele é respectivo a Shiva, porque ele está acontecendo na noite de lua nova, né, que precede o Mahashivaratri. Então, é um eclipse solar muito, muito poderoso, trazendo exatamente os atributos de Shiva, né? Que é a cura, a transformação, a morte e vida, o renascimento, né? O moksha, libertação do karma, queima de karmas, queima dos registros, né? Kármicos, certo? E trazendo liberação, trazendo moksha, trazendo a possibilidade de cessar do círculo repetido de nascimentos e mortes. Então, precisamos estar bem alinhadinhos agora a esse momento, né? Já começando a partir do dia 15, na verdade, começando a partir de hoje. Porque nós estamos tendo o Ekadasi, que ele está acontecendo de 12 para 13. Ele começou hoje, aqui no Fuso 3, né? Ele começou hoje cedo e termina amanhã cedo. Mas está sendo estabelecido que amanhã é o dia de Ekadasi, ou seja, amanhã é o dia onde você faz o jejum de grãos, alimentação mais voltada, uma alimentação mais leve, mais vegetariana, né? Então, sem grãos e não é só alimentação, tá? Ekadasi não é só alimentação. Ekadasi é também a simplicidade, né? Falar pouco, né? Não tomar grandes resoluções, evitar discussões, bate-boca, evitar confrontações. É um momento de um recolhimento. E, cara, se a gente dá uma recolhida, né, fica mais quietinho, assim, cuida um pouco mais da alimentação, do que come, procura meditar mais, procura estudar também, né? Relaxar, pisar na terra, sentir o vento, né? É, coisas que tragam uma purificação. É um reduzir o ritmo para retomar o ritmo de uma nova forma. E cada se ocorre, vocês sabem, 2 vezes por mês. Um na fase minguante da Lua, outra na fase crescente da Lua. Então, nós estamos na fase minguante da Lua, né? Então, você pode fazer cada se... Hoje já passou o dia, né? Hoje e amanhã, ou só hoje, não tem problema. Depois disso, então, entrar na frequência do Mahashivaratri começa, na verdade, hoje, né? Começa hoje. Aí, se quiser dar seguimento ao Ekadasi amanhã, aí faz Ekadasi amanhã, também é uma forma de estar se preparando. Dia 13 de fevereiro, né? Depois já, dia 15, já é. Dia 14, dia 13 é amanhã, sexta-feira, 14 é sábado, nós vamos ter nosso encontro de manhã. Amanhã à noite eu vou dar uma live sobre o eclipse, né? E vamos aprofundar mais esse tema.
E sábado de manhã nós vamos ter nosso encontro de Mahashivaratri e vocês vão ter, então, ficar à vontade para fazer as suas próprias práticas, individualmente, ou junto com seus familiares, ou reunir pessoas nesse domingo 15, né? Da noite do dia 15 até o amanhecer do dia 16. Não quer dizer que só pode dormir no amanhecer, não, tá? Se puder fazer assim, melhor ainda, mas se não, fazer uma vigília, né? Se não, até por volta de umas meia-noite, assim, é interessante ficar acordado na noite de Shivaratri, de Mahashivaratri. É o ideal é você não dormir na noite de Mahashivaratri, né? Ficar desperto na noite de Mahashivaratri, né? Porque é aí que você quer que a gente ganha realmente muita força, né, espiritual. Então eu trouxe aqui para vocês hoje para a gente ler, eu vou ler para vocês um texto do Srimad Bhagavatam, no Bhagavata Purana, quem já fez Navaratri sabe, né? Que o Navaratri resulta da entrada de Sati no, no fogo sacrificial, né? Sati é o nome da encarnação prévia de Parvati. Parvati, na sua encarnação anterior, ela se chamava Sati, S-A-T-I. E ela era filha, ela tinha muitas irmãs, e neta de Brahma, e filha de Daksha, filho de Brahma, um Brahmaputra. E ela se casou com Shiva, né? Porque Shiva precisa se apresentar na criação de Brahma. Quando Brahma chega para realizar a criação, Shiva precisa estar presente nesse processo da criação, tanto Shiva quanto Vishnu. Então, Sati se casa com este Shiva. Mas Daksha não tinha bons olhos para Shiva. E aí Daksha realiza uma cerimônia, uma assembleia, onde reúne muitas pessoas, muitos deuses, muitos sábios, né? Ele reúne todos ao redor de um fogo sacrificial, mas não convida Shiva e Sati. Eles não são convidados. E Sati, ela se sente injustiçada por isso. Ela queria entender qual o motivo, qual motivo você não nos convidou. Então, ela fala para Shiva, pô, eu sou filha dele, né? Temos todo o direito de ir. Estão todos lá, por que nós não estaremos? Vamos? Aí Shiva fala, não, eu não vou. E você também não deveria ir. E aí ela insiste, não, não, vamos, vamos. Não, eu não vou. E você também não deveria ir. Se você for, você estará indo ao encontro de sua própria morte. Shiva fala, ele adverte, ele avisa ela. E ela não presta muita atenção, porque ela está mais tomada por essa, esse posicionamento do pai dela. E ela resolve, então, ir sozinha mesmo. Ela vai sozinha ao encontro do pai, nessa assembleia. E, chegando lá, ela conversa com o pai, né? Como a filha conversa com o pai, para saber o que houve. E aí, Daksha, o pai dela, diz para ela assim: você é muito bem recebida aqui. Quem não é bem recebido é seu marido. Mas por que você não pode receber meu marido? Não posso receber seu marido porque ele é isso, ele é aquilo outro. Então, ele descreve Shiva de uma maneira horrenda, horrenda. E ela é esposa de Shiva. Então, ela entra em choque. Ela fica impactada com aquilo que ela está ouvindo sair da boca do próprio pai. E depois que ele, né, conclui, então ela se coloca. Aí eu trouxe para a gente esse assunto. A fala de Sati em relação, direcionada ao pai, sobre a opinião dela sobre Shiva, que é uma opinião que diverge da opinião de Daksha sobre Shiva. Então, vou ler aqui para vocês.
Ah, Mari, a Karina ela está pedindo para entrar. É, você tem como enviar para ela o link de entrada aqui para o nosso encontro? Será que a Mariana me ouviu? Sim, obrigada. Pode ser lá no grupo de hoje, o grupo dos. Ou para ela diretamente, né? Como você quiser fazer, tá? Então não vou compartilhar, vou ler para vocês essa fala, tá? Então, é um capítulo longo, é o capítulo 4 do quarto canto do Srimad Bhagavatam. É, eu estou começando a partir do 10º verso, tá? Porque esse capítulo todo descreve essa história que eu acabei de contar para vocês. Mas eu estou entrando na parte onde ela começa a se colocar. Então, para a gente entrar dentro do contexto, né? Esse 10º verso, ele fala assim: os seguidores do Senhor Shiva, que são os espíritos, estavam prontos para ferir ou matar Daksha diante de tantas calúnias. Mas Sati os impediu por ordem própria. Ela ficou muito irada e triste, e nesse estado de espírito começou a condenar o processo de atividades fruitivas sacrificiais e as pessoas que se orgulham de tais sacrifícios desnecessários e trabalhosos. Ela condenou especialmente seu pai, falando contra ele na presença de todos. Texto 11. A deusa abençoada disse: Devi Uvacha. A deusa abençoada disse: Ó Senhor, desculpa, o Senhor Shiva é o mais amado de todas as entidades vivas. Ele não tem rival. Não sei se Karina veio aqui. Ela está tentando entrar. Não apareceu por aqui, não. Ainda não, mas vai vir um sinal para mim. Então vamos lá. A deusa abençoada disse: O Senhor Shiva é o mais amado de todas as entidades vivas. Ele não tem rival. Ninguém lhe é muito querido e ninguém é seu inimigo. Ninguém além de você, pai Daksha, poderia invejar um ser tão universal, livre de toda inimizade. Então, ele não tem preferências, ele não tem rivalidades, o Sr. Shiva. Ele transcende essas questões humanas, né? De amizade ou inimizade. E aí ela fala para o pai: Daksha, você que é 2 vezes nascido, um homem como você, simplesmente encontra defeitos nas qualidades dos outros. O Senhor Shiva, porém, não apenas não encontra defeitos nas qualidades alheias, mas se alguém possui uma pequena qualidade positiva, ele a magnifica grandemente. Infelizmente, você encontrou defeitos em uma alma tão grandiosa. Não é admirável que pessoas que aceitaram um corpo material transitório como o próprio eu, como sendo o próprio eu, se dediquem constantemente a menosprezar grandes almas. Tal inveja, por parte dos materialistas, é muito boa, pois é assim que eles caem. São diminuídos pela poeira dos pés das grandes personalidades. Sati prosseguiu: Meu querido pai, você está cometendo a maior ofensa ao invejar o Senhor Shiva, cujo próprio nome, composto por 2 sílabas, Shi e Va, purifica a pessoa de todas as atividades pecaminosas. Sua ordem jamais é negligenciada.
O Senhor Shiva é sempre puro e ninguém além de você o inveja. Você tem inveja do Senhor Shiva, que é amigo de todas as entidades vivas nos três mundos. Para o homem comum, ele realiza todos os desejos, e por causa do desenvolvimento deles, em pensar em seus pés de lótus, ele também abençoa personalidades superiores que buscam Brahmananda, a bem-aventurança transcendental. Então, para o homem comum, ele realiza todos os desejos, e por causa do envolvimento deles em pensar em seus pés de lótus, ele também abençoa personalidades superiores que buscam Brahmananda, a bem-aventurança transcendental. Você acha que personalidades maiores e mais respeitáveis do que você, como o Senhor Brahma, desconhecem essa pessoa inauspiciosa que atende pelo nome do Senhor Shiva? Acho que aqui tem alguma tradução errada, não é essa pessoa inauspiciosa ou auspiciosa, ou ela está de Ashivam. Ah, tá. Ela usou a, porque a palavra Shiva também significa auspicioso. É outra tradução para Shiva, é auspicioso. Então, ela usa o termo Ashivam, ou seja, ela considera o auspicioso inauspicioso, ele, né? Ele, o pai dela, considerando aquele que é auspicioso inauspicioso. Então, você acha que personalidades maiores e mais respeitáveis do que você, como o Senhor Brahma, desconhecem essa pessoa inauspiciosa que atende pelo nome de Senhor Shiva? Ele se associa com demônios no crematório, seus cabelos estão espalhados por todo o corpo e ele é adornado com crânios humanos e coberto com cinzas. Mas, apesar de todas essas qualidades inauspiciosas, grandes personalidades como Brahma o honram, aceitando as flores oferecidas a seus pés e colocando-as com grande respeito sobre suas cabeças. Então, apesar dele ter essas características, né? Se associa com demônios no crematório, seus cabelos estão espalhados por todo o corpo, ele é adornado com crânios humanos e é coberto com cinzas do crematório, apesar de todas essas características serem inauspiciosas, ainda assim, grandes personalidades como o próprio Brahma o honram, aceitando as flores que são oferecidas a seus pés e colocando tais flores com grande respeito sobre suas cabeças. Texto 17. Sati prosseguiu: se alguém ouvir uma pessoa irresponsável blasfemar contra o mestre e controlador da religião, deve tapar os ouvidos e afastar-se, caso não possa puni-la. Mas, se for capaz de matar, deve cortar à força a língua do blasfemo e matá-lo, e depois disso deve sacrificar a própria vida. Então, isso é a deusa em fúria. Texto, verso 18. Portanto, não suportarei mais este corpo indigno que me foi dado por vós, que blasfemaste contra o Senhor Shiva. Se alguém ingeriu alimento venenoso, o melhor tratamento é vomitar. Texto 19. Verso 19. É melhor cumprir o próprio dever profissional do que criticar o dos outros. Os transcendentalistas elevados podem, por vezes, renunciar às regras e regulamentos dos Vedas, uma vez que não precisam de os seguir, tais como os semideuses viajam no espaço, enquanto os homens comuns viajam na superfície da Terra. Texto 20, verso 20. Nos Vedas, existem orientações para dois tipos de atividades: atividades para aqueles que estão apegados ao prazer material e atividades para aqueles que estão desapegados do material. Considerando esses dois tipos de atividades, existem dois tipos de pessoas que apresentam sintomas diferentes. Se alguém deseja observar os dois tipos de atividades em uma mesma pessoa, isso é contraditório, mas ambos os tipos de atividades podem ser negligenciados
por uma pessoa que está transcendentalmente situada. Verso 21. Meu querido Pai, a opulência que possuímos é inimaginável, tanto para o Senhor quanto para os seus bajuladores, pois aqueles que se dedicam a atividades fruitivas, realizando grandes sacrifícios, preocupam-se em satisfazer suas necessidades corporais, consumindo os alimentos oferecidos em sacrifícios. Nós podemos exibir toda a opulência, simplesmente desejando fazê-lo. Isso só pode ser alcançado por grandes personalidades, almas renunciadas e autorrealizadas. Verso 22. Você é um transgressor aos pés de lótus do Senhor Shiva, e infelizmente meu corpo foi gerado a partir do seu. Tenho muita vergonha de nossa relação corporal e me condeno porque meu corpo está contaminado por uma relação com uma pessoa que é transgressora aos pés de lótus da maior personalidade. Verso 23. Devido ao nosso parentesco, quando o Senhor Shiva se dirige a mim como Dakshayani, imediatamente me torno melancólica e minha alegria e meu sorriso desaparecem instantaneamente. Sinto muito por meu corpo, que é como um saco ter sido gerado por você, portanto, irei abandoná-lo. Verso 24. O sábio Maitreya disse a Vidura. Então, esse é um diálogo entre Maitreya, que é discípulo de Parashara Muni, lembra? Vrihati Parasharahora. Maitreya é discípulo de Parashara Muni e mestre instrutor de Vidura, que, por sua vez, é tio de Arjuna. Então, essa história está sendo contada através de um diálogo entre o sábio Maitreya e Vidura. E aí o sábio Maitreya diz a Vidura: ó aniquilador de inimigos, enquanto falava com seu pai na arena de sacrifício, Sati sentou-se no chão e voltou-se para o norte. Vestida com roupas cor de açafrão, ela se santificou com água e fechou os olhos para se absorver no processo do yoga místico. Verso 25. Primeiramente, ela sentou-se na postura correta. Em seguida, elevou o ar vital, colocando-o em posição de equilíbrio próximo ao umbigo. Depois, elevou o ar vital, misturado com a inteligência, até o coração, e gradualmente em direção às vias respiratórias e dali até o espaço entre as sobrancelhas. Verso 26. Assim, para abandonar seu corpo, que havia sido tão respeitosamente e afetuosamente acomodado no colo do Senhor Shiva, venerado por grandes sábios e santos, Sati, movida pela raiva contra seu pai, começou a meditar sobre o ar ígneo dentro do corpo. Verso 27. Sati concentrou toda a sua meditação nos sagrados pés de lótus de seu marido, o Senhor Shiva, o supremo mestre espiritual de todo o mundo. Assim, ela se purificou completamente de todas as máculas e abandonou seu corpo em um fogo ardente através da meditação nos elementos ígneos. Quando Sati aniquilou seu corpo em fúria, um estrondo tumultuoso ecoou por todo o universo. Por que Sati, a esposa do mais respeitável semideus, o Senhor Shiva, abandonou seu corpo dessa maneira? Verso 29. Foi espantoso que Daksha, que era Prajapati, o mantenedor de todas as entidades vivas, fosse tão desrespeitoso com sua própria filha Sati, que não só era casta, a palavra Sati significa casta, castidade, né? Pura. Então, mas também uma grande alma, a ponto de ela abandonar seu corpo por conta de sua negligência, a negligência de Daksha. Verso 30. Daksha, que é tão insensível, que é indigno de ser um Brahmane, ganhará grande má fama
por causa de suas ofensas à sua filha, por não ter impedido a morte dela e por sua grande inveja da suprema personalidade de Deus. Então, aqui é interessante, Shiva é colocado como a suprema personalidade de Deus. Então, aqui nesse verso se faz, né, um paralelo, né, entre toda a impureza de Daksha e toda a pureza de Sati. Então, vou parar por aqui, a história continua, aí entra uma outra fase, né, dessa história. Mas aqui o que eu queria realmente compartilhar com vocês é a fala de Sati, é, na sua profunda glorificação e realização, né, que ela trouxe diante de todos, porque não só diante do Pai, diante de todos que estavam ali, testemunhando aquele acontecimento, aquele evento. E aí, depois que Sati desaparece, né, nas cinzas, depois de muito, muito tempo, ela reaparece como Parvati. E aí não tem Daksha, não tem Brahma, não tem ninguém para interferir na história de amor dos dois, né? A nível da psicologia, isso tem um conteúdo muito profundo, porque ah, ah, os pais de Parvati também ficaram, né, assim, perturbados quando eles conheceram Shiva pela primeira vez, né? Eles viram Shiva e falaram assim, nossa, nossa princesinha, né, vai embora com essa pessoa, né? Eles ficaram também, mas não ofenderam nada, né? Mas para provar a potência dela diante dos pais, ela assumiu a forma de Chandraganta, lembra? Que a forma de Chandraganta, no Navaratri, é quando Parvati prova aos pais a respeito de sua própria potência, que ela era uma princesa, mas ela não era fraquinha, né? Ela era poderosa, muito poderosa. Chandraganta é muito poderosa. Mas no caso de Sati, não, ela precisou realmente se desvencilhar de toda aquela parafernália, né? No qual ela estava, de um certo modo, envolvida por ser filha de Daksha. Ela precisava se retirar dali definitivamente, né? Ela precisava ressignificar sua existência. Então, Sati, ela ainda é o feminino que ainda não amadureceu, precisou de um impacto daquele forte para poder ela acordar, né? E entender que ali não era mais o lugar dela. Se ela quisesse realmente ser esta pessoa ao lado de Shiva, ela teria que dar um salto quântico, né? Enquanto ela estivesse ainda identificada com aquele universo de Daksha, ela não ia avançar muito. Então, ela precisava realmente se retirar dali. E a única porta de saída dela dali foi aquela, porque ela não podia ficar com absolutamente nada nela que lembrasse um pai tão ofensor e tão invejoso do Senhor Shiva. Quando a gente estuda essa história, quando a gente lê essa história, quando a gente conta essa história, quando a gente ouve essa história, nós estamos tendo, é um antídoto, né? Nós estamos tendo uma purificação de um dos ripos, um dos ripos bem forte, bem poderoso, que é a inveja. Ouvir, ler, cantar, recitar, repetir esta história é um antídoto por si só, que limpa do nosso coração toda a inveja, varre de dentro de nós toda a inveja. Então, é nisso que a gente tem que, neste Mahashivaratri, porque né, o mundo está tá estranho, né? Então, que possa ver essa purificação em nós e em todo o planeta também, da inveja, né? De, uma inveja que leva à blasfêmia, que leva à crítica, que leva ao julgamento, que leva à desfeita, que leva ao preconceito, que leva à exclusão, né? Leva à indignação, uma série de que nasce daí, né? De simples inveja. Então, que essa inveja possa ser varrida de dentro de nós, do nosso coração, nesse Mahashivaratri que estamos, então, dando entrada a partir de agora,
Eu trouxe aqui também para a gente, nesses últimos 10 minutinhos, uma meditação, tá? Vou pedir para que vocês se estão sentadinhas já direitinho, então fazer uma respiração profunda, uma, duas, três respirações bem profundas, uma exalação também, soltando os membros do corpo, soltando as articulações, sentando numa postura confortável, né? Mas ao mesmo tempo uma postura mais reta, ou se preferir deitar, né? Também tudo bem, mais concentrada ah, no segmento desta meditação, tá bom? Nós estamos também hoje encerrando a celebração de Lalita Jayanti e de Yashoda Mai e Shabhari Jayanti também, tá? Então vamos também fechar esse momento sagrado que nós abrimos nesse mês de fevereiro, dessas três mulheres sagradas. E agora, e a partir daí, vamos abrir o nosso coração para receber, né? Frequências, bênçãos, as auspiciosidades que o Senhor Shiva nos conceda nesse momento, nessa fase de lua minguante, de lua de recolhimento, da chegada do eclipse solar, anular, da roda de Shiva, da roda flamejante de Shiva, queimando todos os karmas, nos libertando do samsara. Então vamos imaginar um lótus vermelho, um lótus rosa avermelhado, brilhante. Esse lótus está no centro do nosso peito, bem lá onde está o chakra Anahata. Anahata é o som do nosso coração, a batida do coração. Anahata. Anahata, Anahata, Hata, Anahata, Hata, Anahata. É a batida do coração. Então, imagine um lótus rosa avermelhado brilhante se abrindo no centro do Anahata Chakra. E sinta que cada pétala deste lótus representa uma bênção recebida, um aprendizado, uma beleza vivenciada, concedida, promovida pelo Lalita Jayanti, Yashoda Mai Jayanti e Shabhari Jayanti, Shabhari Jayanti. Então, agora coloque suas mãos na altura do coração, a direita sobre a esquerda, e faça essa afirmação silenciosa. Respirando, inspirando, trazendo a intenção para o centro do peito, da respiração, soltando pela boca, inspirando. Na hora de expirar pela boca, então você pronuncia em silêncio. Eu honro a beleza em mim e no mundo. Eu honro a beleza em mim e no mundo. Eu honro a beleza em mim e no mundo.
entrego os frutos da minha devoção à Mãe Divina. Entrego os frutos da minha devoção à Mãe Divina. Entrego os frutos da minha devoção à Mãe Divina. Que a abundância de Lalita, de Ashoda e de Shabari se transforme agora em sabedoria. Que a abundância de Lalita, Yashoda e Shabari se transforme agora em sabedoria. Que a abundância de Lalita, Yashoda, Shabari se transforme agora em sabedoria. Agora, sinta que o brilho rosa avermelhado de Lalita começa a se tornar uma luz branca prateada, com filamentos prateados, com uma lua cheia sobre o Himalaia. A lua cheia que nós tivemos durante Lalita Jayanti. Aquela lua cheia. Aquela energia que naquele momento foi movimento e celebração, agora busca o repouso. Então agora vocês vão fazer uma respiração bem pausada, bem suave, inspirando e expirando suavemente, enquanto sentem a presença de Shiva no topo da cabeça. Assim como Shiva, ele reside no topo dos Himalaias. Neste momento, sentimos a presença de Shiva, da energia de Shiva, no topo da cabeça, com uma chuva de bênçãos. A seguir, leve a sua atenção para esse espaço que existe entre as sobrancelhas, chamado Agya Chakra, terceiro olho, entre as sobrancelhas. Traz então a atenção para esse ponto entre as duas sobrancelhas, o Agya Chakra. Imagina ali dentro uma pequena chama, bem estável, bem tranquila. Uma chama de luz azulada, presente ali no centro do Agya Chakra. E agora comece a vibrar o mantra. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya.
Om Namah Shivaya. Reconhecendo que você é a consciência que observa tudo, que a partir desse ponto você pode se desvencilhar de apegos, de vínculos, de circunstâncias que interferem na sua evolução, no seu progresso espiritual, no seu progresso em todas as possibilidades. A partir de agora, estaremos entrando na noite em que o ego irá se dissolver no infinito. Aos poucos vamos retornando, abrindo os olhos, soltando a respiração. Então, tivemos a abertura do Mahashivaratri. Quanto mais simples for, até o próximo eclipse, melhor. Comer menos, beber mais águas, comer mais frutas, sucos, chás, diminuindo a alimentação de alimentos que não fazem bem, buscando uma alimentação mais saudável, buscando silêncio, né? Suas orações, seu recolhimento, evitando discussões, confrontações, palavras desnecessárias, atitudes desnecessárias. Vamos prestar atenção. A Shivaratri chegando. Ok. Vou tirar foto do livro, tá? Colocar no grupo, tá, Arte? Essa história é tensa, a história que mostra a fúria da deusa, ou seja, quem fica furioso, né? Quem fica furiosa, né? Quando existe essas situações completamente indecentes e inconvenientes diante de uma grande alma, né? Quem fica furiosa é a deusa. Várias histórias são assim. Lakshmi ficou furiosa porque pisaram no peito de Vishnu. Sati ficou furiosa porque... Mas Shiva mesmo não foi afetado pelas falas de... Nem um pouco afetado pela fala de Daksha. Nem um pouco. Mas ela não. Ela não deixou por menos. Shiva ficou afetado quando viu ela cinzas, né? Carbonizada. Aí ele perdeu toda, todo a tranquilidade, o tranquilo. Por ela, sim, mas pela fala de Daksha nem atingiu. Hara Hara Mahadeva. Então, queridos e queridas, vamos aqui encerrar o nosso encontro de hoje. Quem quiser ficar mais um pouquinho para ouvir esse mantra que colocamos antes, tá? Você pode ficar para poder fechar a noite. Depois ela é reconstruída, a, a Sati. Sati fica naquela história. Depois Sati reencarna como Parvati. E ela não é reconstruída por algo, ela se reconstrói. É morte e renascimento mesmo, porque ela retorna para o centro da Terra.
O corpo carbonizado de Sati foi dividido em muitos pedaços pelo disco solar de Vishnu. E esses pedaços caíram em diferentes locais da Terra, do planeta Terra. E esses locais são chamados de pithis, que são os pontos sagrados onde os pedaços do corpo de Sati caíram na Terra. E são templos, são lugares sagrados de peregrinação. São muitos pithis. Assim, que eu saiba, são 51, mas já ouvi falar que são mais de 51, né? Eu visitei alguns pithis na Índia, estive em alguns deles. São partes do corpo. Tornozelo, os dedos dos pés, a boca, a orelha, o braço, o cotovelo, as mãos, os dedos, o ventre, os seios, o, o, a vagina, ione, coxa, joelho. São muitas partes. Então, esses pedaços caíram sobre a terra, a mãe terra recolheu todos esses pedaços de Sati, né? E, e aí ela própria se reconstruiu nas profundezas da terra. E até que um belo dia ela renasce Parvati, a filha das montanhas, no sopé dos Himalaias, como filha de Himavan, o rei dos Himalaias, e sua esposa. E aí, então, por isso, ela é uma princesa, Parvati. E aí começa a jornada no Anavaratri, que é Parvati caminhando para ter esse reencontro com Shiva. Não, os templos de Shivalinga, não. Os templos de Shivalinga são outros. São 12 templos de Shivalinga. Existem muitos templos na Índia de Shivalinga, mas existem 12 templos específicos espalhados pela Índia onde estão presentes Shivalingas que são automanifestas. O que significa automanifestas? Que elas não foram esculpidas por mãos humanas. São automanifestas. Shivalingas se manifestaram elas próprias. Ninguém esculpiu. E elas são somente em 12 em número. Elas são espalhadas pela Índia. Mas existem muitos outros templos de Shivalinga, além desses 12. Não, os pitis são os locais onde estão os pedaços do corpo de Devi, de Adishakti, da deusa. Né? E esses locais também são locais de peregrinação. Então, uma coisa são os templos de Shivalinga, outra coisa são os templos dedicados às partes do corpo de Sati. Os hindus, eles acreditam que, ao chegar nesses templos, que normalmente são lugares ermos, né? Ao chegar nos templos onde estão as partes do corpo de Sati, você obtém a cura para aquela parte do corpo que possa estar adoecida. Então, são locais de cura e da própria a manifestação da plena compaixão da deusa pelas nossas mazelas, as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas doenças, os nossos desconfortos. Então, ao chegar lá, você, então, obtém cura e restabelecimento, restauração da parte do seu corpo que possa estar prejudicada. Ok, pessoal, vamos lá que está ficando tarde, tá? Vou fechar aqui. Um abraço grande para vocês. Namastê. Hari Om, Tat Sat, Jai Sri Krishna, Jai Sri Ram, Jai Mahashivaratri. Até lá, até sábado às 7 horas. Namastê.